Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 13 de fevereiro. Tô aqui novamente para a gente poder trocar uma ideia sobre os próximos compromissos do Botafogo, seja no Campeonato Carioca, seja pré-Libertadores. Nesse dia 14, inclusive, a gente vai ficar conhecendo, enfim, qual vai ser o adversário do Glorioso na fase 2 da competição continental. O Aurora saiu na frente, lá em Cochabamba venceu por 1-0. E agora em Arequipa vai tentar sustentar esse resultado para avançar, tendo o direito de enfrentar o Botafogo. Ou será que o Melgar vai conseguir reverter a situação? A gente ainda tem jogo para se preocupar antes de pensar em pré-Libertadores. Campeonato Carioca está aí, onde o Botafogo hoje ocupa a 5ª colocação. Então vamos trocar uma ideia sobre esses próximos compromissos, porque isso deve influenciar o que o Thiago Nunes deve vir a fazer na equipe. Quando que vai escalar o time principal, quando que vai escalar o time reserva. Temos algumas questões importantes a pontuar sobre isso. Também falaremos, claro, sobre contratações. O noticiário do Botafogo nesse carnaval deu uma esfriada boa em relação a isso, né? O que não significa dizer que o elenco está fechado. Mas será que para pré-Libertadores as contratações que tinham para chegar já chegaram? Ou a gente vai ter ainda alguma novidade até o fim dessa semana? Será? Antes de mais nada, Fogão, eu te peço por gentileza, deixa o seu like, isso é muito importante aqui para o canal. O YouTube funciona assim, você deixa o like, mais botafoguenses passam a conhecer por recomendação da própria plataforma. Além disso, te convido a se inscrever aqui no Fala Fogão. Estamos quase ultrapassando os 40.100 e vamos caminhando firme e fortes aí em direção aos 41 mil. Fechou? Sempre destacando que hoje teremos uma programação muito mais ampla aqui no canal, vai ter resenha, vai ter muita coisa legal, então acompanhe o nosso trabalho que certamente vai fazer uma baita diferença. Dito isso, vamos em frente. Próximo compromisso do Botafogo e Volta Redonda lá na Cidade do Aço. O Botafogo na 5ª colocação precisa vencer esse confronto para entrar dentro do G4 e pressionar a galera que está por lá a vencer também. Claro, o Botafogo agora fica nessa de tem que vencer o Volta Redonda, tem que vencer o Vasco o fim de semana, porque vamos ser muito sinceros aqui, se o Botafogo não vence o Volta Redonda, na minha opinião, esquece, vamos ficar de fora de novo da semifinal do Campeonato Carioca. Desde 2019, somente uma vez o Botafogo avançou para a semifinal do Campeonato Estadual. Isso foi em 2022. Em 2023, você sabe, o Botafogo teve que jogar a Taça Rio, foi campeão da Taça Rio e tivemos aquela foto melancólica dos jogadores com o Marçal ali segurando aquela taça, né? Acabou sendo um retrato do que foi a nossa temporada do ano passado. E em 2024, a gente, claro, que é uma temporada, que é um ano muito diferente. Classificar no Campeonato Carioca é uma obrigação, sim, do Botafogo. Não é o campeonato mais importante do universo, longe disso. Não vamos considerar aqui o Campeonato Estadual, o Carioca Champions League. Mas considerando o investimento que o Botafogo vem fazendo, considerando os milhões que são gastos para manter essa equipe, você tem sim que classificar num campeonato que tem 4 vagas, onde tem 4 grandes. Uma dessas vagas tem que ser do Botafogo. Agora, a gente meio que complicou o meio de campo, né? Porque o Nova Iguaçu já tem 14 pontos, não enfrenta mais nenhuma equipe grande, agora é só confronto contra pequenos. Tudo bem que não é garantia que o Nova Iguaçu vai ganhar todos os seus 4 jogos restantes, mas ainda assim, um grande parece vai ficar de fora. E eu diria nesse momento que é Botafogo ou Vasco. O Vasco está aí dentro do G4, a gente tem um confronto direto ainda, e por isso que, na minha opinião, se o Botafogo conseguir vencer Volta Redonda e Vasco, a gente dá um passo muito importante para poder garantir vaga na semifinal. Até porque a gente ainda vai enfrentar o Audax. E na última rodada, o clássico contra o Fluminense. Sempre é importante lembrar que o clássico contra o Vasco é a partida que antecede o começo da pré-Libertadores para a gente. O que o Thiago Nunes vai fazer em relação a isso? Contra o Volta Redonda, dá para imaginar que seja a equipe titular. Dá para imaginar. Contra o Vasco, eu diria uma equipe alternativa. Afinal de contas, você vai jogar na altitude. Em Cochabamba ou Arequipa, a altitude é próxima ali. Então a gente vai ter um desafio a mais, que desgasta ainda mais fisicamente o time do Botafogo. Físico que, por sinal, é um ponto que a equipe do Botafogo precisa melhorar.
Diante do Flamengo estava muito evidente que em dado ponto do segundo tempo, a equipe já não tinha mais aquele gás, aquela perna. E para jogar na altitude, meus amigos, tem que aguentar, porque caso contrário, realmente pode se complicar. Um dia ruim na altitude é o suficiente para você colocar em risco uma eliminatória. A gente tem vários exemplos no futebol brasileiro. No próprio futebol carioca, a gente teve o exemplo do Fluminense lá em 2008, jogando em Quito contra a LDU. Tudo bem que a altitude de Quito é superior a Cochabamba e Arequipa, mas é só um exemplo. Era um time tecnicamente superior à LDU, mas no fim das contas acabou saindo derrotado. E mesmo depois no Maracanã vencendo o confronto, não foi suficiente nos pênaltis, ficou para trás, ficou sem a taça naquela ocasião. Então jogar na altitude, um dia ruim, pode complicar demais. E fisicamente você tem que suportar. Porque se chega ali por volta dos 65, 70 minutos de jogo, né? E você tem um Botafogo já sem perna, a gente vai se enrolar. Eu espero de verdade que nesse período de preparação agora, a equipe tenha dado uma avançada em relação a isso, sabe? Porque me preocupa. Para altitude me preocupa. No Newton Santos, não. No Newton Santos a gente tem que chegar, se impor, ganhar e ganhar bem, inclusive, seja de Aurora ou Melgar. Tecnicamente, o nosso time é superior a qualquer um dos dois. Mas o desafio da altitude, realmente a gente tem que estar preparado. Imagino que o Thiago Nunes vai ficar alternando nessa reta final de Campeonato Carioca. São 3 jogos em meia disputa da Libertadores, seja agora a fase 2 e eu espero a fase 3, para a gente poder chegar na fase de grupos. Então eu imagino que ele vai alternar. E nesses 3 jogos finais com o time reserva no Campeonato Estadual. O time reserva que, por sinal, é o grande responsável pelo Botafogo ter conseguido a pontuação que já tem, né? Porque não foi por conta dos titulares que a gente conseguiu esses 11 pontos, não. Não vou dizer aqui que todos os pontos foram por causa dos reservas, porque não é verdade, mas a maior parte da nossa pontuação veio com os reservas em campo. Então, assim, eu espero de verdade que o Thiago Nunes tenha sabedoria para escolher as peças que vai mandar a campo, para poder entender o momento. Campeonato Carioca a gente tem sim a obrigação de classificar, mas, evidentemente, a Libertadores é muito mais importante. Então tem que saber gerenciar o grupo, gerenciar aí o 11 inicial, para a gente poder conseguir avançar nas 2 frentes. Temos que avançar nas 2 frentes. Eu não vou normalizar aqui Botafogo ficar de fora da semifinal do Campeonato Estadual. É uma obrigação, considerando tudo de investimento que tem sido feito, folha salarial, não tem outra alternativa. O Botafogo realmente tem que jogar para classificar. Agora, para jogar a pré-Libertadores, será que a gente vai ter mais algum reforço? O prazo de inscrição está chegando ao fim. E segundo o GE, a diretoria do Botafogo ainda pensa em fazer algumas contratações. Lateral esquerdo a gente sabe que é uma das prioridades. Parece que está sendo de fato buscado e eu espero que sim. Porque o Marçal está demonstrando uma fragilidade física que é preocupante. Meio atacante também seria muito interessante. O Alan a gente já acertou para a segunda janela, a mesma coisa o Igor Jesus. O Botafogo ainda tenta ali o entendimento para ver se esses atletas podem chegar por agora, mas é muito difícil imaginar que os times deles lá nos Emirados Árabes vão liberar esses atletas, mas a gente já tem então reforço engatilhado para a segunda janela, mas para esse primeiro momento seria muito bom que a gente tivesse o lateral, o meio atacante e até um goleiro. O John vai ficar 8 semanas afastado, o Gatito está demonstrando essa insegurança, e eu gostaria de fato de ver um bom goleiro chegando para esquentar ainda mais essa disputa. Ter um bom goleiro é fundamental para uma boa temporada. A gente viu o que é que um goleiro em alta performance pode fazer, mas ao mesmo tempo experimentamos um goleiro em péssima fase. Então a gente sabe exatamente qual é o impacto que isso pode ter no ano do Botafogo. De verdade eu espero que a diretoria tenha essa consciência. Não sei se eles estão pensando ainda em contratar para a Libertadores, para esse primeiro momento. Sempre é importante lembrar que o prazo de inscrição, ele contempla a fase 2 e 3, tá? O Botafogo só poderia fazer alguma alteração depois na fase de grupos. Mas é sempre importante destacar isso. Jogadores inscritos agora, fase 2 e 3. Então, assim, a gente só está com um lateral esquerdo, já que o Marçal está machucado. A gente só está com um goleiro mais experiente, já que o John está machucado. E o Igor Gabriel ainda é um garoto, ainda não está com aquela idade que normalmente os goleiros começam a serem titulares e tal. É inexperiente, portanto.
Como meio atacante ali, tu tem o Savarino, o Eduardo, na minha opinião, tem que ir pro banco, porque realmente está vivendo uma fase horrível, mas a gente tem alternativas ali na frente. O que mais me preocupa é o setor defensivo. Setor defensivo. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. É o clichêzão do futebol, mas é uma grande verdade. E para a gente poder classificar sem sustos, seja na fase 2, seja na fase 3, não basta fazer gol lá na frente. Tem que conseguir impedir os gols dos adversários aqui atrás, ó, na nossa defesa. Então é muito importante que a gente realmente veja ainda algumas movimentações. Mas o noticiário deu uma esfriada geral. Tudo bem, a Botafogo deve estar trabalhando lá, fazendo contatos e tal, mas eu espero que de verdade, até sexta-feira, até porque sexta-feira a gente está falando aí do dia 16. Dia 16 é o prazo original para fechar as inscrições. Você ainda tem direito a 5 inscrições provisórias que você consegue resolver até dia 19, mas essa semana a gente tem que ter novidade, cara. Caso contrário, o Botafogo está demonstrando que, olha, para a Libertadores é isso aí mesmo, para esse primeiro momento, e eu vou fechar novas contratações já pensando em Copa do Brasil e Brasileiro. É uma alternativa? Com toda certeza é uma alternativa, mas você acaba correndo um risco, não dá para negar. E se o Hugo acaba sentindo alguma lesão? Vai ter que improvisar ali. E se o Gatito sente uma lesão? Vão ser 2 meninos para representar o gol do Botafogo. São questões importantes e eu espero de verdade que no planejamento da diretoria estejam contempladas as contratações para essas 2 posições. Pelo menos essas 2 posições de imediato. 7 de março fecha a janela geral e até lá a gente pode fazer os ajustes finos. Aquele detalhezinho final, sabe? Vamos ver, né? Fato é, amanhã o Botafogo joga, deve ser o titular e a diretoria tem que seguir trabalhando para a gente poder fechar esse ciclo inicial de contratações visando a temporada de 2024. Fogão, qual sua expectativa pensando em classificação para Campeonato Carioca, classificação na Libertadores? Eu entendo que o Botafogo tem que avançar nas 2 frentes. Libertadores mais importante, mas o Carioca a gente tem que estar nessa disputa também. Chega de ficar de fora da semifinal do Campeonato Carioca. É um campeonato fraco e o Botafogo constantemente está ficando de fora? Não dá, né? Vamos combinar. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião e volte aqui logo mais porque a gente vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.